como criar serviços serverless na cloud de Amazon AWS utilizando os serviços Lambda e API Gateway. Serviços serverless, como o próprio nome dizem, eles utilizam menos servidores, ou até mesmo não necessitam de servidores, máquinas e sistemas operacionais, consequentemente, como uma base para o seu funcionamento. Então, sendo a própria AWS responsável, nesse caso, por manter e escalar essa aplicação. Como, por exemplo, você quer criar uma função simples que necessariamente não precisa de toda uma infraestrutura de um servidor com sistema operacional, configurações que possam se tornar depreciadas, brechas de segurança, desempenho e também, consequentemente, custo de infraestrutura do qual não seria necessário. Então, para isso, pode-se utilizar serviços serverless, onde que você vai, nesse caso, no console da AWS, como a gente vai fazer no encontro de hoje, cria uma função sem nenhuma máquina como base e executa ela. O Lambda é o motor que executa esses códigos on demand, sob demanda, em respostas a eventos, que são triggers. A gente pode fazer uma integração do Lambda manualmente, como no encontro de hoje, ou através de um automatizador de eventos como o Event Bridge, para executar automaticamente essas funções, por exemplo, ao meio-dia de segunda a sexta, e fazer um scheduler dessas funções. Por sua vez, o API Gateway ele expõe essas funções lambdas e outros backends à internet. Então, ele cria endpoints, ou seja, cria finais URLs acessáveis externamente por outras máquinas, como porta de entrada para APIs. A gente vai desenvolver no encontro de hoje uma API HTTP. Também tem API HTTP REST, tem WebSocket, entre outras. O Lambda e o API Gateway, eles integram-se com outros serviços da AWS, como, por exemplo, o S3, os buckets para armazenamento permanente de dados. Pode-se também utilizar bancos de dados relacionais, como RDS, NoSQL da AWS, como o DynamoDB. Logs também no CloudWatch, integração com SNS para notificações, SQS para mensagens em fila. O Lambda e o API Gateway, eles geralmente são utilizados no cotidiano para criação de APIs REST, juntamente com bancos de dados, como por exemplo o DynamoDB, e também processamento de arquivos e tarefas agendadas, como a gente comentou, de Event Bridge, para backups automáticos, inteligência artificial e machine learning de leve processamento, que dispensam necessidade de uma base, de uma máquina base para o funcionamento. O objetivo desse encontro é criar um serviço serverless utilizando o Lambda, que retorna uma mensagem quando acessado externamente, que foi disponibilizado pela API Gateway da AWS. Então, aqui no console da AWS, primeiro nós criaremos uma função Lambda. Então, podemos vir aqui, digitar Lambda, e no painel do Lambda, podemos criar uma função Lambda. Criaremos uma função do zero. O nome dessa função, eu até já tinha completado aqui, ó, Hello Serverless. Não vamos colocar Node, tá? Vamos colocar o Python mais moderno. A arquitetura pode ser x86, não tem problema. As questões de permissões, colocaremos criar uma função com permissões básicas do Lambda. Configurações adicionais, networking, VPC, a gente vai passar. A gente vai criar essa função Lambda. Depois disso, nós colocaremos código nessa função. Então, ele demora um pouquinho para criar a função Lambda. Dentro desse painel da função, você vai ter acesso ao VS Code, o Visual Studio Code, o editor de código, com o seu código. E, inclusive, eu deixo como dica que no VS Code da sua máquina você pode instalar as extensões AWS, da Amazon, AWS Toolkit, e aí que é da Amazon, que é o o agente de inteligência artificial, que também vai te ajudar em algumas funções. Você pode instalar manualmente no seu VS Code da sua máquina. Nessa nossa função do Lambda, podemos vir aqui em código, vai ser aberto aqui o editor, que é um VS Code implantado, com a função do Lambda aqui dentro. Podemos confirmar aqui, vou fechar. Ele estava no modo de deploy, agora sim ele vai iniciar o VS Code.
Eu trouxe aqui no slide um código que é basicamente aquele que nós temos no slide, tá? Mas se você quiser copiar ele, ele estará no meu site, ubsocial.github.io. Provavelmente o link do meu site estará na descrição. Vou vir aqui, Ctrl A, Ctrl V para colar. Posso fazer até uma indentação, que é importante, Python, é necessário, na verdade, com as funções. Então, com as parametrizações da função. Vou colocar aqui em deploy para salvar essa função. Ele tem que atualizar essa função. Pronto. O que acontece? Quando nós formos testar essa função, a partir de agora, vai ter que mostrar o status code de 200, ou seja, o servidor aceitou essas informações e retornou um HTTP buddy chamado Olá Mundo Serverless, ok? Então, podemos vir aqui, vou só trocar o slide aqui para testar a função lambda. Então, aqui podemos vir aqui na aba de testar, criar um evento de teste. Podemos criar um novo síncrono, colocar um nome de evento de teste, por exemplo, teste 1, pode ser privado, modelo Hello World, ok. Viemos aqui em salvar e testar. Aqui vai ser mostrado os detalhes desse teste. Então tá aqui, ó, Olá Mundo Serverless. Nossa função lambda está criada, porém, precisamos agora criar um endpoint público para que a gente possa acessar ela externamente, via, nesse caso, o serviço API Gateway. Então, aqui na Amazon, digitamos API Gateway. Viemos aqui na lista de APIs. E a gente vai criar uma nova API Gateway. Tem alguns tipos de API que a Amazon disponibiliza para nós. Nós utilizaremos a HTTP, que é do tipo Free Tier, ou seja, os recursos gratuitos. Porém, a gente pode utilizar o WebSocket, que geralmente os órgãos governamentais usam, APIs REST, que a gente vai, inclusive, dar uma olhada rápida no próprio HTTP aqui, e também o REST privado. Vamos aqui em HTTP, compilar o nome. Podemos colocar dessa API, trouxe um nome qualquer, tá? Você pode colocar também um nome qualquer para essa API. O endereçamento vai ter que ser IPv4. Colocaremos uma integração e nessa integração selecionaremos o Lambda. A região que a gente está, eu estou na América São Paulo, que foi onde que eu criei a função Lambda, está aqui ela, ó, então é América São Paulo, 2 pontos, o nome da função, Hello Serverless, ok? Podemos vir aqui em avançar. Aqui eu poderia vir analisar e criar diretamente, mas eu cliquei em avançar justamente por isso, porque a gente pode configurar rotas que trarão endpoints com verbos HTTP, inclusive eu estou selecionando ali HTTP REST, personalizados. Então, nós podemos vir aqui e selecionar que método a gente quer. Como é uma função HTTP simples, que não aceita verbos REST, ou seja, put, pat, read, delete, vou selecionar o get, e como endpoint, ou seja, a URL, o final da URL, tá? URL barra endpoint, só colocar o barra para ser o destino da integração à nossa função Hello Serverless. Mas aqui, deixa eu voltar, aqui nas rotas eu poderia, por exemplo, criar uma nova rota chamada para visualizar um dado específico, tá? Também get barra item. Então, item 1, aí ele vai mostrar o item 1. Então, seria o URL da nossa API, barra item, barra 1, ele mostraria o item 1. Ou para deletar o item 1, então seria o verbo HTTP REST delete. Então, o URL da nossa função lambda barra item barra 1, ele removeria, ele faria uma função aqui, por exemplo, delete item 1. Ou isso aqui seria por padrão dinâmico. Então, delete onde que o ID vai ser o que está informado aqui. Então, a gente pode fazer dessa forma. E como essa API ela é somente HTTP, ela não aceita verbos HTTP REST como post até que vai, né? Mas o put, pat, read, delete, enfim, só podemos criar dessa forma. Então vamos nos avançar. O estágio, vou colocar a implantação automática. Então quando eu clico em avançar e confirmar a criação da API Gateway, automaticamente ele já vai fazer a integração. Vou só diminuir o zoom aqui para ele mostrar para nós aqui as nossas URLs. Podemos vir aqui, ó, na nossa API. Já temos o endpoint padrão, clicamos nesse endpoint, tá aqui, ó, Olá Mundo
serverless. Então, se nós tivéssemos aquela rota do item, é barra item, barra o ID do item, por exemplo, o item 1, ele mostraria os dados do item 1. Tá? Da mesma forma que a gente pode fazer o acesso dessa API via, deixa eu tirar o zoom aqui, via Cloud Shell, onde que nós criaremos um shell, ele vai fazer a criação do ambiente, e aqui com o shell da Amazon, viemos através do cur, Ctrl+V para colar a URL da nossa função Lambda com API Gateway, executando o verbo REST, pronto, Olá Mundo Serverless aparece ali para nós, inclusive então, tanto do console via browser com interface gráfica, quanto através de Command Line Interface. Então, essa nossa função está disponível externamente, claro, para uma situação didática, permitimos qualquer host acessá-la. Porém, é interessante a gente bloquear o que puder dos IPs e permitir somente os IPs, aqueles de fato que a gente queira que acessem essa função. Para a gente finalizar, tem alguns serviços que a gente tem que excluir. Então, são basicamente 3. Os 2 que a gente criou, então, seria a API Gateway, a função Lambda. Porém, se você for lá no CloudWatch, Logs, seleciona lá os grupos de logs, você vai ver que vai ter algum grupo de log criado, que foram aquelas execuções e esses acessos que a gente fez. Apague isso também para se manter dentro do plano Free Tier da Amazon. Todas essas informações e muito mais sobre isso, inclusive os códigos, você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.